Bom, e a chegada do Natal promete movimentar o comércio. Por conta disso, muitas empresas já abriram vagas temporárias, até contrataram pessoas, mas outras têm encontrado dificuldades para fazer essas contratações. E nós vamos ampliar esse assunto. A gente está recebendo aqui no estúdio a Karina Zimmer-Badek, que é psicóloga e consultora em gestão de pessoas. Karina, boa tarde, bem-vinda aqui ao NT Sul. Então, boa tarde, né? É um prazer estar aqui hoje, conversando com vocês, um assunto tão importante, né? E o quanto as pessoas esperam também, às vezes, entrar no mercado de trabalho e não sabem como fazer isso, né? E como se qualificar para isso, né? Porque hoje as demandas das empresas, a gente precisa por pessoas com qualificação, com que goste do comércio, com que estejam dispostas, né, a esse novo meio. É isso aí, nem sempre é fácil. Então, olha, você de casa quer participar com a gente aqui? Já vá mandando a sua pergunta ou, quem sabe, a sua experiência sobre isso. Você também entrou em algum momento por uma vaga temporária ou já foi temporário em algum momento? Conta pra gente, o WhatsApp é o 51997697129, esse que está aí na telinha. Bom, antes da gente prosseguir aqui nessa conversa, nós vamos assistir a uma reportagem que mostra a realidade em Porto Alegre. Então vamos conferir. O sorriso do Ricardo reflete a conquista. Em outubro, ele conseguiu uma vaga que seria temporária numa loja de brinquedos. Logo em seguida foi efetivado. Eu estava buscando efetivar, né? Eu estava tentando e felizmente eu consegui. Eu pretendo ficar bastante tempo, né? E assim, como venda eu não trabalhei. Primeira vez que eu estou trabalhando, então é uma coisa diferente para mim. No final de ano, né? É bom estar trabalhando. Nesse outubro a gente conseguiu contratar vários temporários, né? Então o Ricardo foi um dos que a gente efetivou. Ele teve muita vontade de entender como é que funciona o público infantil e ele se dedicou muito a isso, então isso fez a diferença. No clima de Natal, o comércio reforça as equipes de atendimento. Um levantamento realizado pelo Sindicato dos Lojistas indica que, em média, 2 funcionários temporários por empresa devem ser contratados, com estimativa de permanência de aproximadamente 90 dias. Para a primeira quinzena de novembro, tem a possibilidade de 28,3% das vagas abertas serem preenchidas nesse período de dezembro, né, nessa primeira quinzena de dezembro. Então ainda tem muitas possibilidades, né, das pessoas procurarem as lojas, as pessoas que estão necessitando, e buscarem essas possibilidades de vaga temporária. E, segundo nossa pesquisa, também tem uma grande chance das pessoas que fazem esse trabalho temporário serem efetivadas de forma permanente, né? Experiência, bom atendimento e disposição são os principais requisitos para a contratação, segundo a pesquisa do Sindilojas. Ainda que exista a possibilidade de efetivação, as empresas apontam falta de candidatos para as vagas. Por exemplo, eu tenho uma vaga em aberto e eu estou à procura já faz praticamente, desde o início de novembro, nós já estamos em dezembro e eu não consegui ocupar essa vaga ainda. Tem muitos sites, né, de emprego, o Sindilojas mesmo tem o Sindivagas, as pessoas podem entrar no site do Sindilojas, escrever, porque a gente tem aqui muitas vagas abertas também, tanto para temporário como para emprego permanente, né? Então, é a oportunidade, né? E, sim, é importante que as pessoas vão às entrevistas, compareçam, né? O varejo tem muitas possibilidades. A pessoa pode entrar ali como um vendedor, ele pode passar um gerente, ele pode passar um supervisor. Tem carreiras a serem perseguidas e a serem conquistadas dentro do varejo. Mesmo com um ano atípico, com demissões e dificuldades após as enchentes, a expectativa do comércio é otimista. A gente viu que a recuperação da economia em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, ela foi mais rápida do que a gente imaginava, mas ainda temos muitas coisas para fazer e é óbvio que o Natal é um momento de congraçamento, né? de reunião de famílias, né? O espírito natalino sempre traz um reforço, né, nesse sentido, né? Então acaba que as pessoas vão se reunir, as famílias se reúnem e tem aquela troca de presentes. Então por isso a gente tem uma expectativa de ser um Natal ainda positivo. Bom, é isso aí. Então, expectativa positiva para a contratação de muitas pessoas. Inclusive, Karina, eu tenho aqui um levantamento, uma previsão da Associação Brasileira do Trabalho Temporário, de que pelo menos 450 mil novos contratos sejam feitos, né, nesse período. Fala para a gente dos setores que mais contratam, como é que é a tua percepção aqui em Cachoeira do Sul? O comércio está contratando, não está?
Aqui em Cachoeira do Sul o mercado, né, tá bem aquecido, né? O nosso comércio está contratando. Vejo, né, não somente na consultoria onde eu trabalho ali na Valore, mas no o mercado, os lojistas estão com muitas vagas em abertos e estão com a dificuldade de preencher essas vagas, né? Então, olhando o nosso cenário, não diferente de Porto Alegre ali, né? Mas o quanto as pessoas precisam estar olhando para isso com uma oportunidade, que nem mostrou na reportagem, de se inserir no mercado de trabalho, né? Inclusive sobre isso, até vindo ao encontro do que a Karina está mencionando, a gente tem aqui alguns trechos de uma fala da responsável pelo RH da CST. A CST tem uma série de vagas que estão abertas e eles também estão com dificuldades para preencher essas vagas. Então, vamos conferir agora a fala. A gente está com oportunidades dentro da CST para a área comercial. Estamos em busca de profissionais, né, que gostem de vender, que gostem do dinamismo, enfim, porque o nosso produto ele é totalmente diferente, né, ele é diferenciado, ele é um produto novo. Estamos, inclusive, com um serviço novo, né, que é a parte de telefonia, e hoje a gente está com vagas que a gente precisa de um perfil um pouco mais dinâmico, né, pessoas que saibam conversar, que tragam essa inovação, né, na sua característica profissional ali. E hoje, quando a gente se depara, né, nas entrevistas, ali com as dinâmicas e tudo mais, a gente percebe que as pessoas ainda não estão preparadas para o mercado, né, porque elas encontram ainda pessoas um pouco mais retraídas, né, um pouco mais com dificuldade da hora da venda, porque, como eu disse, nosso produto ele é de qualidade, ele é diferenciado, então tu tem que saber trazer isso para o cliente e nem sempre a pessoa consegue desempenhar de uma melhor maneira, né. Então, assim, vagas existem, mas as pessoas estão com dificuldade para conseguir acessar efetivamente essas vagas pela qualificação. A Helena detalha ainda um pouquinho mais isso. A gente está, enfim, divulgando nossas redes sociais, né, fomentando entre nossos colaboradores, enfim, a gente está trazendo de todas as formas para a comunidade, nossos parceiros, enfim, estamos abertos, quem, né, não conseguir se cadastrar no nosso site, pode vir até a loja, pode entregar currículo físico. Então, a gente está de braços abertos, né, para receber qualquer profissional que esteja disposto a enfrentar novos desafios. A gente está aqui para desenvolver, para criar laços, conexões, inovar, né, que é a essência CST, é trazer inovação, enfim, e que atenda também o que a empresa espera, né, também de contrapartida. Bom, Karina, nós estamos aqui falando de qualificação, vagas temporárias. O que as empresas esperam de qualificação dos candidatos? Quais são os atributos básicos que uma pessoa precisa ter para conseguir brigar, vamos dizer assim, por uma vaga temporária? Perfeito. Eu vou falar um pouco mais da área do comércio, tá? Não que não seja específico, porque eu acho que a CST tem algumas vagas já mais específicas, né? Que também demandam mais qualificação, né? Então, tem algumas questões que demandam NRs, outras questões ali, né? Que eles podem depois estar olhando lá na empresa da CST. Mas falando no comércio em geral, né? Qual que é a palavra-chave, né, da qualificação? Eu nem digo que seja tantos cursos, mas a pessoa se conhecer, a pessoa está buscando um desenvolvimento, a pessoa saber se comunicar com o outro, trazer, né, o que ela busca naquela vaga. E muitas vezes ela não precisa ter a experiência de ter trabalhado num lugar, mas ela tem o carisma, a empatia, olhar para aquele cliente e tentar solucionar o problema dele. Né? Hoje a gente vende soluções no nosso comércio. E no Natal é difícil alguém buscar problemas, né? Eles só querem soluções. Então eu quero um presente YX e eu vou até aquela pessoa com a maior expectativa de um bom atendimento. Então hoje, para a gente entrar no comércio, a gente precisa saber que a gente vai trabalhar com demais pessoas, a gente vai fazer conexões com os nossos clientes. Né? Então, eu sempre digo assim, a comunicação é a porta de entrada para quem gosta das vendas, para quem quer trabalhar no comércio. Então, eu conhecer o que eu busco, eu conhecer a mim mesmo, é uma grande porta de entrada para o trabalho. Né? Então, eu preciso saber das minhas necessidades, do meu, até onde eu consigo ir. E as pessoas hoje, quando vêm largar um currículo, elas falam, Karina, eu quero muito entrar no comércio, mas eu não sei me comunicar, eu tenho vergonha de ir atender. Então, a gente precisa trabalhar muito forte em quem busca se recolocar no mercado de trabalho, quem busca por uma vaga temporária. Eu sempre digo, se conhecer, leitura, buscar desenvolvimento pessoal.
automaticamente a gente vai entrar no mercado de trabalho e vai fazer as nossas características profissionais. E como você estava falando sobre a questão do comércio, especialmente, o pessoal também tem que ter aquela questão emocional de um certo equilíbrio, porque atendimento não é a coisa mais simples do mundo. Então, as pessoas são diversas, o atendimento tem que ser específico. E aí, como é que aquele que está abrindo uma vaga temporária pode mensurar isso para fazer uma boa contratação? Porque às vezes é isso também, aquele que vai contratar tem uma expectativa do perfil que ele deseja, e às vezes também não consegue achar exatamente o perfil que se encaixa com o perfil desse negócio, né? Exato. Anteriormente, né, tempos atrás, a gente buscava alguém pelas qualificações técnicas, né? Então, hoje a gente busca alguém com as qualificações comportamentais. Então, esse viés é muito importante para nós, contratante, porque a gente precisa de uma pessoa que esteja alinhada com a cultura da empresa. Como eu vou estar alinhada com a cultura da empresa? Eu preciso ver qual produto aquela empresa vende. E as habilidades emocionais do candidato hoje contam muito mais do que uma habilidade técnica, né? O meu comportamento diante de uma situação que eu fui vender para você e você não se sentiu tão confortável e, por hora, perdeu o equilíbrio, vamos dizer assim, né? E eu preciso saber contornar aquela situação para que tu volte em outro momento. Então, as habilidades comportamentais, neste momento, são bem mais valiosas para uma empresa contratante do que as técnicas. E muitas vezes as pessoas vêm somente com o técnico, né? O operacional, né? Que, de repente, no varejo ali, é repor mercadorias, alguma coisa assim. E não é só repor mercadorias. Eu preciso colocar amor no que eu faço. Eu preciso ter disponibilidade de horário. Eu preciso ser empático com meus colegas que já estão ali há mais tempo, para que eu possa pedir para eles me ensinarem. Muitas vezes eu chego com as minhas habilidades técnicas pronta e eu não estou aberta a mudar e entrar naquela cultura da empresa. Então, a nossa dificuldade hoje é achar pessoas com as habilidades comportamentais, pessoas que tenham flexibilidade para se moldar aquele ambiente, né? Porque a gente sabe que está sofrendo aí, né, um ataque de gerações, né? E isso tem alguns conflitos que por vezes surgem por aí. Isso. Né? Então, o quanto é difícil ainda para o mercado, né? A gente mensurar cada geração e como hoje eu vou falar com o Daniel, como amanhã eu vou falar com a Karina. Então, o comércio, os empreendedores estão precisando, né, buscar também muito conhecimento, né, e aprender a trabalhar com pessoas, né? Eu sempre digo que um empreendimento ele não é feito de produtos, ele é feito de pessoas. Então, a gente entender cada pessoa na sua totalidade. Mas quem busca o emprego, muitas vezes não se atentam só ao currículo, de colocar tantas habilidades técnicas, tantos cursos ali, né? Tentem procurar como me comunicar com o outro, as minhas habilidades emocionais, né? Eu estou acostumada a lidar com um conflito, como lidar com um conflito, né? E hoje, olhando o nosso cenário, olhando o mercado comercial, muitas pessoas não estão dispostas aos horários do comércio, né? E muitas vezes taxam as empresas como difícil, mas o comércio em si, ele tem um horário diferenciado, até mesmo para atender todas as demandas, né? Eu, inclusive, Karina, quero aprofundar um pouquinho mais isso. Você falou antes sobre a questão das gerações. A gente tem novas gerações que estão vindo muito nessa pegada assim, de trabalhar o quanto for necessário ou suficiente, talvez com regras mais... como é que eu diria assim, que sejam mais negociáveis, mas a gente ainda não tem um mercado de trabalho que caminhe tanto para isso. A gente tem regras que são rígidas em boa parte das empresas e não é tão fácil de modificar na prática. Então, o que dá para a gente dizer para novas gerações? Porque a gente também recebe, eu imagino que boa parte dos empregadores, muitos currículos, e aí quando chega nesse ponto a gente começa a perceber que pode ter ali algum conflito, alguma dificuldade. Então, o que dá para a gente dizer para novas gerações, para quem está querendo entrar no mercado de trabalho sobre essa questão? Nem toda empresa é o novo Facebook, né? Não, Daniel, nem toda empresa é o novo Facebook e vai demorar um tempinho ainda para nós conseguir, né, vamos dizer assim, se modernizar ao extremo, porque o nosso, que nem eu mencionei anteriormente, o nosso comércio não é a Karina da loja tal que bota o horário. O nosso comércio, ele começa a ter um horário diferenciado para atender todos os públicos nesse momento, né, no dezembro, né, final de ano. Então,
as novas gerações, elas precisam estar atentas que se eles querem entrar no mercado de trabalho, né, porque estão entrando no mercado de trabalho, que nesse primeiro momento eles vão ter que sim conhecer a cultura da empresa e de uma certa forma se moldarem a ela, até que a empresa conheça o trabalho deles e após poder fazer algumas modificações, algumas combinações, né? Esse é um processo que é lento, né? É um processo que é bem lento e lembrando, né, que as negociações, elas começam a partir depois que eu me efetivo na vaga, depois que eu mostro o meu trabalho e também nem sempre o comércio vai conseguir fazer essas negociações, porque como eu mencionei, o horário não é das empresas, o horário ele é comercial. Exatamente. Então, eu preciso orientar essas pessoas que querem entrar no mercado de trabalho e pensam assim, Karina, eu não quero trabalhar sábado e domingo. Então, tu precisa olhar para que tipo de trabalho tu quer e te qualificar para buscar uma empresa que tu trabalhe de segunda a sexta. Né? Então, pratique o primeiro emprego, eu sempre digo que é uma oportunidade de tu estar conhecendo o teu futuro numa carreira. E também eu posso entrar numa empresa, achar satisfatório, mas eu não seguir ali porque ela não está alinhada com os meus horários, com os meus valores, com o que eu busco. Mas ela vai ser uma porta de entrada para os negócios, porque tu vai fazer muita conexão ali. Eu sempre digo para quem vem fazer processo seletivo comigo, você está entrando hoje na empresa X, mas amanhã tu pode vender o teu currículo para a empresa Y. Então, as gerações novas vão ter que ter um pouco mais de paciência, vão ter que conversar mais com pessoas mais velhas que já estão no comércio, pessoas, os pais, os familiares que já passaram por isso. Precisamos encerrar, mas a dica é para novas gerações ou para quem está buscando uma vaga, humildade para todo mundo, né, para buscar as informações necessárias. Karina, obrigado pela participação, pela presença com a gente. Boa sorte a quem está buscando a colocação no mercado de trabalho nesse finzinho de ano.